Eu já estou aqui já. Já entrou? Peraí, o meu tá entrando, peraí. A Joyce está aqui, o Casarim também. A Cássia também. Dá para ver o nome da... Depois, Bruno, depois que você falar, você consegue me colocar como principal, aí você fala, você sabe fazer sem sabe? Sim, sei. Tá dando para me ouvir aí, Sérgio? Oi, Joyce. Consegue me ouvir? Consigo, tá ótimo. Tudo jóia. Boa noite, pessoal. Boa noite. Neto, você já está liberado aí para aparecer aqui para o seu vídeo e a sua câmera. Só desabilitar ela aí. A gente já vai começar. Olha, eu dei uma olhada no material que o Zé Neto separou para compartilhar com a gente hoje. Está realmente fantástico. Vai ter muito conteúdo e no final aí da apresentação nós vamos compartilhar esse PDF com todos que estiverem aqui através do site. Vamos ter um espaço aí para perguntas e respostas. Um programa super completo. Vai ser muito bacana. Vamos lá. Aí, beleza. Chegou. Tudo bem, Zé Neto? Boa noite, Bruno. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Prazer estar com você, estreando esse nosso bate-papo aqui em preparação para o nosso curso de gestão e marketing para artistas, né, focado em metodologia digital. Queria te agradecer demais essa parceria e eu tenho certeza que esse conteúdo riquíssimo que você vai compartilhar com a gente hoje vai ajudar muito a todos os colegas aí nesse momento de retomada, né? A pandemia tem feito um estrago grande na saúde, mas também na economia, e muita gente um pouco perdido. Mas como a gente falou na última live, né, lá no Instagram, também de muita oportunidade, onde está todo mundo voltando para um patamar de igualdade para a gente recomeçar agora com bastante energia e bastante foco, bastante métricas, né? muita gestão e otimizando aí os procedimentos, os nossos atendimentos, a gestão do nosso consultório. Então, eu estou realmente muito feliz, te agradecer e que bom que a pandemia nos trouxe mais próximos, né? Mais um exemplo de coisas boas que vieram. A gente está cercado de coisas boas, então acho que realmente eu tenho muito que agradecer todo o apoio e pessoas incríveis que eu tive a oportunidade de ser ao longo dos últimos 3 meses. Então, deixar você aí com a palavra, que eu sei que o conteúdo é vasto, falando com o pessoal aqui no final, a gente vai compartilhar aí o PDF com o material e aí a gente batendo um papo, né? Eu falei, posso compartilhar? As pessoas gostam muito.
E aí a Zé Neto falou assim, ih, tranquilo, isso aí não é nem 5% do curso, então realmente tem muito assunto, muita coisa boa vindo por aí. Então vou deixar com você e a gente vai trocando figurinha. A hora que você quiser, você me chama aqui. Não sei como que você quer fazer, questão de perguntas, se te interrompe e vai fazendo perguntas durante a apresentação, deixa para o final. Ué, Bruno, fica à vontade. Se você achar que o pessoal deve interagir mais também, por mim, tá tranquilo, tá? Tá bom. Para mim, então, o volume, como é que tá aí para vocês, pessoal? Você consegue aumentar um pouquinho o seu volume aí? Mas eu vou acompanhando aqui com o chat, vou respondendo o pessoal e qualquer coisa, se precisar, eu te interrompo aí e falo, ó, o pessoal tá ficando doido aqui, querendo saber desse slide aí, volta um pouco, aí a gente Tá se bom. precisar de alguma intervenção, mas a ideia é de fazer uma apresentação de 40 minutos, né, Zé Neto, e deixar uns... Perfeito. Ah, Perfeito. obrigado. A Jaqueline falou aqui que está tudo ok, que está dando para ouvir belezinha. Então, vamos lá, com vocês aí, Zé Neto, administrador, gestor de consultórios, clínicas. Vou deixar você se apresentar, contar um pouco aí da sua história, né? Assim começa? É isso aí, Bruno. É isso aí. Beleza, cara. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Ouvindo. Tudo certo? Bom, primeiramente, pessoal, eu gostaria de agradecer aí ao Bruno e a Compass e toda a equipe, né, toda a sua equipe de marketing, a sua equipe de apoio, de gestão, o Felipe, o Eduardo. E como o Bruno bem disse, a pandemia trouxe amizades e novos projetos. Eu acho que isso que é importante e é o objetivo da gente estar aqui agora e a gente fazendo negócios, né? Porque a gente também possui uma clínica e a gente fazendo negócio e conversando, surgiu a ideia da gente montar esse plano, tá? Esse projeto. Eu vou passar, pessoal, então para vocês, tá? Vou abrir a apresentação aqui. Se tiver algum problema aí, vocês me avisam aí que eu vou abrir ela aqui agora, certo? Vamos ver aqui. Deixa eu abrir aqui a... Deixa eu tentar abrir aqui, não estou conseguindo aqui. Ela não está aparecendo aqui para mim. Dá um minutinho. Vocês estão vendo a apresentação aí, pessoal, ou não? Ainda não. Ainda não? Isso. Agora sim. Tá certo? Tudo certo? Tá ótimo. Tá perfeito. Ótimo. Então, pessoal, como eu vinha falando, a gente montou esse projeto aí para vocês. Nesse momento, agora, eu acho que nunca foi tão importante a questão da gestão para os consultórios e para as clínicas. Esse momento de pandemia é um momento muito delicado, onde a gente precisa de dar uma pensada, refazer a rota, as estratégias, e isso aí fez com que a gente montasse esse programa de curso. É um momento onde o doutor tem mais tempo, ele pode fazer um curso online e ele se preparar para o retorno, né? Vou passar aqui para vocês um pouco da minha história, tá? Eu sou administrador, eu não sou dentista, tenho 3 MBAs, tenho 16 anos de experiência em multinacionais. Eu falo que eu fico bem à vontade para falar com vocês, porque eu já trabalhei nos 3 setores, já trabalhei no setor público, já trabalhei no setor privado e agora a gente virou empreendedor aí
e eu escolhi a área odontológica por causa da minha esposa, a doutora Joyce Guimarães, que é odontopediatra. E, assim, estou achando fantástico essa área, é uma área de muito crescimento. E para a gente que já tem uma bagagem em gestão, a gente gosta, a gente melhora os processos, é encantador para a gente conviver nessa área da odontologia. Então, eu nem imaginava ir para essa área de projetos, de consultoria, mas em 2018 eu fui levado ao projeto devido a algumas parcerias de sucesso que a gente começou a implantar. Acabou que eu passei a ser convidado a ajudar os outros doutores. E a gente começou a fazer isso em 2018. Já em 2019, a gente treinou aí por volta de 50 doutores. E com muitos cases de sucesso, sabe, com muitas melhorias, e acabou que a gente foi desenhando os projetos para 2020. Em 2020, eu já tinha, montamos um time e a gente já tinha 8 capitais fechadas no Brasil para ministrar cursos. Aí veio a pandemia. Aí, com a pandemia, a gente teve que refazer, redesenhar, alterar todo o nosso projeto e passar para online. Nesse meio tempo, eu encontrei com o Bruno, e o Bruno me deu muitas ideias boas, falou que ele precisava disso também, de treinar o time dele, de treinar os clientes dele, e a gente desenhou esse projeto aí, tá? Que se chama, nós apelidamos, né? Colocamos o nome de Programa de Gestão Odontológica, e com ênfase em vários aspectos aí da gestão. Então, pessoal, eu vou apresentar para vocês de maneira sucinta, não dá para falar muito de todos os módulos, porque é um assunto muito extenso, mas vocês vão perceber que tem uma cronologia. Eu falo que vocês vão ver o workflow de processos que eu criei, mas para entender o workflow, precisa antes de entender alguns temas, e para a gente completar no final, no módulo 6, a gente integrar todo o conjunto de conhecimento que a gente vai adquirir no curso, tá? Então, nós desenhamos o projeto, um curso com duração de 3 meses e acompanhamento dentro desses 3 meses, onde serão 2 módulos mês. Serão 2 aulas por mês, em torno de 2 horas e meia, de 2 a 3 horas cada módulo, tá? Então, 2 módulos mês, aproximadamente 18 horas. São aulas interativas, onde a gente vai fazer ao vivo, porém, nós vamos deixar essas aulas gravadas, né, com o objetivo de algum doutor, se quiser rever, ou algum doutor que não puder acompanhar ao vivo devido a alguns compromissos particulares, né? E nisso a gente também vai colocar, tem um projeto também de determinados grupos de doutores ter o acompanhamento via WhatsApp comigo, tá? Dos cursos, e uma consultoria individualizada de 2 horas no final do curso. Porque no curso a gente vai fazer essa alimentação aí de informações, isso vai gerar, às vezes, o que normalmente acontece, é que o doutor ele quer mudar muita coisa no final, e às vezes ele quer continuar me perguntando ou me consultando para algum assunto específico, e a gente vai entrar com essa consultoria aí. Eu coloquei aqui, nós colocamos de 2 horas, mas se precisar a gente aí faz mais do que isso não tem problema nenhum. Eu falo com vocês que o conhecimento ele deve ser compartilhado, porque isso aí, nós não somos concorrentes, nós somos parceiros, e nós temos que pensar dessa forma, tá, pessoal? Então, eu vou começar aqui eu vou apresentar para vocês os temas do módulo 1. O módulo 1, a gente vai falar um pouco sobre os novos negócios, tá? E como é o mercado, como se comporta o mercado odontológico no Brasil. O Brasil é um país muito extenso, mas que possui 420 mil odontólogos. Então, ou seja, principalmente nas capitais, existe um excesso de dentistas. Por isso que precisa-se ter estratégias diferentes para a gente vencer nesse mercado. É um mercado que, há uns 30 anos atrás, até 20 anos atrás, era um mercado muito tranquilo. Bastava o doutor abrir um consultório ou ter sua clínica que os clientes automaticamente vinham. Hoje não é assim mais. Hoje os doutores precisam de estratégias de gestão, de marketing, parcerias fortes.
além da técnica, né, que eu falo assim, a técnica é muito importante, mas ela chega a ser um padrão, ela chega a ser default, ou seja, o doutor que não tem uma técnica apurada, ele nem consegue competir no mercado de hoje. Então, a gente considera que que os doutores já têm essa técnica. Claro que a gente vai ajudar a fazer o link com a odontologia digital, que ajuda muito o doutor. Quais as vantagens da odontologia digital? Nós vamos ver isso tudo. Ganho de processo, redução de custo, tá certo? Redução dos riscos, previsibilidade. Isso tudo a gente vai linkar e vai informar para o doutor quais são as possibilidades que ele pode fazer, o que ele pode implementar para ele poder otimizar o processo dele e melhorar a clínica dele, como um todo. Além disso, a gente vai falar um pouco também que é um assunto aí que é inerente ao que está acontecendo hoje, que é o novo normal, tá certo? Que é após, o que após pandemia, né? Tomara que essa fase já passe rápido e que o pós já comece mais rápido que a gente imagina, né? E que eu queria passar para vocês também o que a gente fez para a gente poder superar isso. A nossa clínica e alguns doutores que a gente presta consultoria e que a gente tem relacionamento. Agora, no mês de junho, assim, para a cidade de Belo Horizonte, que está mais tranquilo, por enquanto, com relação à pandemia, final de março, abril e maio realmente foram meses difíceis, porém, o mês de junho ele já está retornando bem forte. E a gente vê claramente os doutores que tomaram certas ações, como o doutor Bruno Gribel mesmo, com a questão dos testes, das parcerias, os testes de Covid, todas as parcerias, tudo que foi feito. Eu falo com vocês, pessoal, que eu nunca trabalhei tanto nos últimos 3 meses. Foram noites e noites de sono para retornar à clínica em junho, no patamar que ela está retornando. E isso, a gente já está pensando numa segunda etapa. Quais são as estratégias pós-pandemia? O que a gente pode fazer? No início da situação, a gente teve que decidir muitas coisas assim, no meio daquela confusão, né? O carro não podia parar, trocar. Alguns doutores preferiram fechar o consultório, a gente respeita isso, e a gente vai passar também algumas sugestões para os doutores que pararam os consultórios também. Nós temos ideias e sugestões para todos os tipos de doutores, os que continuaram e os que pararam e estão retornando agora, né? Para trazer todo mundo para o mesmo patamar aí dentro dos próximos meses. Aí. Mas que não vai ser nada como antes, realmente não vai ser. Os processos, os métodos precisam ser revistos, renegociados. Isso vai fazer a gente repensar tudo, não só a vida pessoal, como a vida profissional. Essa pandemia vai ser um marco aí de mudança e que nós temos que aproveitar porque vai trazer muitas oportunidades. Trouxe problemas? Trouxe, mas não existe oportunidade sem problema para superar. Tá? Então, vamos falar um pouquinho também de metas e de mindset, que é o seu modelo mental. Né? Qual o seu modelo mental? Como a sua mente está programada para pensar? Isso é importantíssimo. Às vezes os doutores, às vezes os profissionais não conseguem entender que ele às vezes enxerga as coisas de uma maneira e sendo que poderia enxergar de uma maneira um pouco diferente. E isso às vezes é uma coisa um pouco simples, não é tão complicado, mas nós mesmos criamos um muro na nossa frente e a gente não enxerga, tá certo? Então nós vamos falar um pouquinho, ainda continuando no módulo 1, né? A odontologia como negócio, né? O que deve ser medido no seu negócio, né? Lucro, lucratividade, número de pacientes, ticket médio, o que você gasta com marketing digital versus a conversão dos seus clientes. Então, ou seja, a satisfação dos seus clientes, ou seja, isso tudo a gente vai mostrar a importância disso tudo e eu já vou dar um spoiler para vocês, pessoal. Tudo deve ser medido. Tudo. Exatamente tudo. Porque eu falo com vocês, sem essa medição, os números é que fazem nós, gestores e doutores, tomarem decisões. A gente não consegue. Muitas vezes a gente pergunta para o doutor,
E aí, doutor, como está a sua clínica? Ah, eu acho que está mais ou menos igual ao ano passado. Eu fico até triste de ouvir isso, porque a gente não pode contar com achismo. Nós temos que contar com números, com dados. E isso é muito importante. Isso influencia. Às vezes o doutor, quando ele tá perdendo lucratividade, ele está perdendo clientes e ele acha que ele está ganhando, ele acha que está a mesma coisa. Ou seja, os números são muito importantes. Eu sempre gostei de medir tudo. E essas medições, qual que são as vantagens delas? Nós tomamos a decisão certa antes. A gente não espera muito acontecer. Não espera, de repente, alguma especialidade que você tem na sua clínica, alguma coisa, de repente não está indo muito bem, e você vai tomar uma decisão muito tardia. E nós vamos explicar isso tudo, nós vamos conversar muito sobre isso, tá? Qual que é a sua meta de crescimento? Por que ela é importante? Eu gosto de dar um exemplo muito bacana. Não sei se vocês já tiveram contato com algum parente ou algum amigo que trabalha em empresas que possuem metas. Ou seja, nós temos fornecedores, nós temos muito contato com grandes players que possuem metas, né? O Bruno mesmo, tá dentro da Compass, ele trabalha dessa forma, né? Com performance, com metas a serem alcançadas. E a gente gosta muito de comentar. Às vezes, às vezes você comenta, qual que é a sua meta? A minha meta é 100. Vou colocar um número aqui só para exemplificar. Minha meta é 100. Chega no meio do período, ele está ali com 30, com 40. Pô, mas tá difícil de bater a meta. Tá. Chega no final do prazo, ele bateu quanto? Com 100. Com 100 certinho. Isso é que acontece em 90% dos casos. Se a meta fosse 110, vocês podem ter certeza que ele ia bater 110. Esse é o maior exemplo que nós precisamos trabalhar com metas. As metas, um objetivo que a gente tem que alcançar. A gente pode até não alcançar, mas pelo menos a gente buscou aquilo, a gente tentou. Quando a gente, eu sempre trabalhei em multinacionais, eu nem sei como é não trabalhar com metas. As metas que me direcionam, tanto nos projetos pessoais como nos projetos profissionais, nós precisamos de metas, tá? Então, outro item importante, qual que é o valor da sua hora clínica e qual que é a sua lucratividade? Nós vamos explicar isso no curso, porque tem muitos doutores que já fizeram muitos cursos de gestão e antigamente, até antigamente bem próximo, aí há 5, 10 anos atrás, todos os cursos de gestão que a gente participava, a primeira coisa que o gestor comentava era qual que ensinava para a gente qual que é o valor da hora clínica. Será que isso é importante nos dias de hoje, onde os tratamentos são muito mais rápidos, muito mais informatizados, a odontologia digital está aí. Será que é mais importante do que a lucratividade? A gente vai explicar isso no curso também. Ou seja, que a lucratividade hoje é muito importante. É claro que um doutor que atende convênio e tem um consultório cheio, lotado, ele vai ter um pouco de dificuldade, ele precisa de saber muito mais da hora clínica do que um doutor que trabalha com um ticket médio maior e com uma odontologia digital acompanhando ele. Isso tudo a gente vai explicar para vocês no curso, tá? Faz medição da performance dos colaboradores, isso é muito importante. A gente sabe que montar uma equipe, um time que veste a camisa da clínica e do consultório não é fácil, a gente sabe disso. Porém, a gente precisa de passar metas, desafios para eles e cobrá-los de acordo com o que foi passado, com os protocolos todos passados. Porque senão fica uma coisa assim, de doutor e funcionário. E isso não funciona e não vai funcionar, pessoal. Só vai funcionar se as regras forem bem claras. É claro que se o funcionário também aceitar e topar o desafio de crescer junto com a empresa. Eu gosto muito de falar isso na clínica da gente, onde a gente dá curso e tudo, que é aquela frase, é na alegria e na tristeza. Todos nós precisamos trabalhar na alegria e na tristeza.
Não pode ser só a alegria do doutor e a tristeza do funcionário, como também ao contrário, também não funciona. O funcionário feliz, tranquilo, porque não tem nenhum paciente na clínica e o doutor desesperado. Ou seja, nós temos que trabalhar em conjunto. É a única forma, é a melhor forma de ter sucesso com relação à equipe. Nós vamos falar muito de equipe, de treinamento e tudo, tá? Ainda dentro do módulo 1, eu faço questão de colocar também esse spoiler aqui das metas. Eu gosto muito de passar a questão das metas, que as metas precisam de ser mensuráveis, específicas, temporais, alcançáveis e significativas. Olha, é maravilhoso trabalhar com metas, pessoal, porque quando a gente não alcança, a gente tenta novamente, a gente muda a estratégia, nós vamos conversar muito sobre isso. A sua equipe precisa trabalhar com metas, seu consultório precisa, qual que foi o seu crescimento nos últimos anos, o que você almeja para os próximos anos, e isso é fundamental para a gente ter sucesso. Gostaria de entrar, Bruno? Tá tudo bem? Tudo tranquilo, pessoal? Estão me ouvindo bem? Tranquilo, cara. Tá ótimo. Tá bom. Se precisar de alguma coisa, você comenta. Tá bom, Bruno? Então, vamos lá. Nós vamos falar também, pessoal, vocês vão entender que os módulos, eles são todos comunicativos e eles têm uma comunicação entre eles. Primeiro, nós vamos falar de negócio, de mercado, nós vamos falar de odontologia digital, nós vamos falar disso. No módulo 2, nós vamos falar de técnicas de conexão, que são os gatilhos mentais. Por que a gente fala isso antes da gente entrar no workflow todo? Porque as técnicas de conexão, os gatilhos mentais, eles vão ajudar a você conseguir vender o seu tratamento, a você comunicar com o seu cliente. Então, isso é fundamental, tá? São estímulos, tá? Que a gente precisa de ter para as tomadas de decisão. Vocês vão entender que, muitas vezes, você joga o controle, uma das técnicas de conexão, que são os gatilhos mentais, é o controle. Vocês vão entender que o controle, às vezes, passa para a mão do paciente. O paciente é que decide. Às vezes, ele decide até o preço, e o preço até é melhor do que você imaginaria. Então, ou seja, eu coloquei aqui alguns gatilhos mentais importantes aí para a gente poder conversar um pouquinho, tá? São quase 20 gatilhos mentais e com exemplos muito significantes, muito bacana. Eu gosto de falar primeiro o número 1, que é o storytelling, que é o gatilho mental da história. Vocês já perceberam, tenho certeza, que a empatia, a comunicação, né? Você ter ali uma energia em conjunto com o seu cliente, com o seu paciente, isso determina o crescimento ali do atendimento, isso facilita, é um facilitador para essa transição entre cliente, né, que eu gosto de chamar de clientes, antes deles sentarem na cadeira e virarem pacientes. Então, as histórias são muito importantes. A maior técnica que existe, né, a maior técnica de venda que existe é contar uma história, é se conectar com o seu paciente. Nós vamos mostrar aonde que o doutor pode fazer isso. Ele pode contar essa história na rede social dele, ele pode contar essa história, continuar contando essa história quando ele está consultando o seu paciente. Então, é maravilhoso essa técnica de conexão, e a gente vai explicar o que deve ser feito para facilitar aí essa sinergia entre doutor e paciente. Outra técnica muito importante, pessoal, é a reciprocidade, né? Essa frase é muito importante. Nós gostamos de pessoas que nos ajudam e ajudamos pessoas de quem gostamos, tá certo? Ou seja, a reciprocidade é uma coisa fantástica. Às vezes o seu cliente manda uma mensagem lá no WhatsApp da sua clínica perguntando alguma coisa. Tem doutor que às vezes, claro que a gente não deve consultar por WhatsApp, mas uma ajuda, uma colaboração, uma dica, uma coisa muito, muito interessante, igual, por exemplo, às vezes você, nesse período de pandemia, você precisa de entregar alguns alinhadores para os seus clientes,
eu fiz questão de entregar na casa de todos. Veja bem, pessoal, o que é, nesse momento, durante 1, 2 meses, você entregar um alinhador na casa de um paciente, ou entregar um pedido de raio-x na casa dele. Isso são princípios de reciprocidade. Nós temos vários exemplos para dar, tá? Nesse quesito reciprocidade como gatilho mental. Tem um muito interessante de uma empresa colombiana fabricante de fraldas. Nós vamos dar vários exemplos. E essa empresa, ela foi tão assim, fenomenal, fantástica na ideia que ela teve, que ela começou ela é fabricante de fraldas. Ou seja, na verdade, a mãe só vira cliente dela quando o bebê nasce. Só que ela pensou o seguinte: eu não posso fazer isso agora, eu tenho que ajudá-la no momento que ela tem mais tempo, que ela está ali para ganhar o seu filho, e que ela ainda não sabe como manusear a fralda e tudo. Então, o que eles fizeram? Eles criaram uma plataforma onde ajudava as mães a utilizar e manusear as fraldas com um brinde de algumas fraldas de presente. Então, imagina o que essas mães, a vontade dessas mães de retribuir essa reciprocidade após o nascimento do seu filho. Então, eu gosto muito de citar também o exemplo dos brindes, alguns ali, mimos ali que a gente pode dar na hora de entregar um alinhador, na hora de uma escova, né? A doutora Joyce de Barés adora presentear aí as suas crianças, né? Com escovas infantis, com pastas. Ou seja, isso é uma coisa, pessoal, que não tem preço. Nós vamos estudar quais são os exemplos de reciprocidade que o doutor pode fazer para poder fortalecer essa relação com o seu cliente. Outra conexão que eu gosto muito de citar é a prova social. A prova social é fantástica. A gente precisa tomar cuidado com a imagem do nosso consultório, a imagem da nossa clínica. Muitas vezes, né, essa frase é muito importante, muitas vezes nós usamos ações de outras pessoas para decidir o que vamos fazer, tá? É o exemplo do restaurante cheio e do restaurante vazio, né, pessoal? Né? Você está ali com a sua esposa ou com o seu marido ali, ou com o seu namorado numa praia, tem dois restaurantes bonitos, chiques ali, bem estruturados, e os dois bem parecidos, sendo que um está cheio e tem ali uma mesa para vocês e o outro está vazio. Normalmente, né, essa pergunta que a gente faz nos cursos que a gente passa, normalmente isso aí já é estudado, né, tanto que virou uma técnica de conexão. As pessoas vão no restaurante mais cheio, porque elas entendem que aquele restaurante ele é melhor. E nem sempre é, mas é uma técnica de conexão. Eu trouxe essa técnica de conexão, eu aplico muito, e isso funciona assim, de maneira maravilhosa quando o doutor tem 2 consultas de avaliação consecutivas. Ou seja, um cliente entrou, tá certo? Para avaliação. E esse cliente que entrou para avaliação, ele fechou o tratamento, tá certo? Esse cliente, quando está retornando com o tratamento fechado, o ideal é que a recepção ali participe da assinatura do contrato, deixe tudo pronto, e aquele próximo paciente que está na recepção, que também vai fazer uma avaliação, quando o doutor tem 2 avaliações consecutivas, e que, de repente, ali um atraso ali de 5 minutos, é até proposital, sendo que a sua recepção pode pedir ali uma desculpa para o paciente que está aguardando, porque o paciente, que elas estão acabando de assinar ali, de preencher o contrato, porque o paciente anterior fechou o tratamento. Isso aí, inclusive, foi eu que criei esse gatilho mental, e funciona demais. Se você fazer uma estatística de 2 clientes consecutivos para avaliar, e quando você faz cria esse gatilho mental, e quando você não cria, dá uma diferença assim, de mais de 80% de taxa de sucesso quando o cliente
que ele viu a prova social que aquela clínica ali, ela fecha tratamentos. Se aquele paciente ele fechou, é porque deve ser interessante. Já é um norte que o paciente que está chegando para avaliar tem. Isso funciona muito. Então, são 20 técnicas de conexão, todas variadas e todas estudadas, que eu estudei muito sobre isso, eu fiz diversos cursos sobre isso e coloquei as melhores técnicas que nós vamos estudar e muitos exemplos que os doutores podem aplicar na clínica de vocês, tá ok? O módulo 3, pessoal, depois da gente entender um pouco de negócio, entender um pouco ali de todas as metas, de todos os parâmetros que a gente vai ter, que vocês precisam dos números de acompanhamento de dados, de números, e depois dos gatilhos mentais, nós vamos começar a entrar no workflow de processos. Esse workflow de processos, de tudo que eu li, de tudo que eu vivenciei, de tudo que eu fiz, eu desenhei um workflow de processos desde a captação do cliente até a formalização do contrato. Esses protocolos, eles devem ser muito bem feitos, realizados e treinados com toda a sua equipe. Tá? Claro que dentro de cada... o protocolo quem vai definir é o doutor. Né? Não tem uma receita de bolo, mas que precisa ter tudo bem desenhado, isso aí a gente não tem dúvida que precisa ter. Não tem dúvida, isso é testado e aprovado. Então, nós vamos falar sobre a captação de clientes, sobre o perfil dos novos clientes. O cliente de hoje ele não tem o mesmo perfil do cliente de antigamente. O cliente antigo, o cliente há 20 anos atrás, ou há 15 anos atrás, ou há 30, ele tinha um perfil onde ele exigia menos. O cliente hoje ele é mais exigente, ele quer um tratamento mais assertivo, com mais previsibilidade, um tratamento mais rápido, e ele paga por isso. Né? Até o Dr. Bruno gosta de falar muito, né, que o paciente ele paga mais para ele poder ter a hora dele melhor aproveitada fora da cadeira do dentista. Né? Achei muito interessante quando ele me contou isso. E é por aí. Nós vamos estudar muito sobre o perfil dos novos clientes. Tá? Nós vamos falar sobre o marketing digital, a importância do marketing digital. É claro que cada doutor ali vai encontrar um equilíbrio do que ele vai investir no marketing digital e a importância do marketing no negócio dele. Mas eu já adianto para vocês, existem dois tipos, vou dar um spoiler aqui importante. Existem dois tipos de clientes. O cliente interno, que já está circulando o seu consultório, ou sua clínica, ou aquele indicado por algum outro paciente, ou amigos, etc. E existe o cliente de marketing digital. Qual é mais importante? Eu vou te falar, os dois são importantes. No mercado de hoje, precisa ter os dois. Porque se você não tem um marketing digital, você tem alcance muito pequeno. Se você trabalha só com clientes internos, o seu crescimento ele vai crescer de uma maneira não satisfatória. Agora, só o marketing digital também, e se você não trabalhar ali os clientes internos, você fica também a situação fica muito desencontrada, descasa muito, porque você fica dependendo só do marketing e você não faz um trabalho ali que realmente os melhores clientes são os clientes que já estão circulando na sua clínica. Só que a gente precisa de trabalhar isso de uma maneira equilibrada, onde a gente trabalha bem os clientes internos e a gente faz o marketing digital para acelerar os clientes novos. Essa é a pegada dos negócios, e principalmente no negócio da odontologia. É impossível a gente não trabalhar com marketing digital. Isso quer dizer que o doutor tem que ter tudo de marketing digital? Eu não gosto de gravar vídeo, Zé Neto. Eu não sou muito bom no Instagram, o Facebook eu não gosto de mexer. Existem vários meios. Nós vamos ver aqui que tem... a gente, às vezes, pode fazer uma campanha no site, uma campanha patrocinada, o seu WhatsApp tem que estar ali funcionando. Tem várias maneiras que o doutor pode melhorar o marketing digital dele. Eu tenho certeza disso. E já doutores que já têm um nível melhor de marketing digital, a gente pode ali dar, de repente, ali uma parcela de contribuição para a melhoria disso, tá? Vamos falar também dos protocolos de agendamento, que são muito importantes, tá, pessoal? Então, esse é o workflow que a gente montou, tá? O workflow de processo.
Então, eu circulei aqui, porque no módulo 3, nós vamos falar sobre a captação de cliente e sobre a questão de agendamento, tá? Nós vamos falar também sobre a integralização, né? A gente vai ali, o que as outras especialidades podem, né, ali integrar ali a sua clínica e trabalhar em conjunto com a sua clínica. Ou seja, mas eu não tenho um ortodontista, mas nós vamos falar sobre isso. Questão de parcerias. Mas eu tenho várias especialidades, a gente não consegue fazer isso, casar, trabalhar de forma integrada. Nós vamos falar sobre isso também, tá? Ou seja, tanto um consultório pequeno como uma clínica grande, a gente tem soluções aí e alternativas, né, de sugestão para todas as clínicas. E isso é uma coisa muito bacana, né? Igual a gente vê aí a questão do DSD digital hoje, a questão dos alinhadores, a questão da odontopediatria, né, que não era valorizada e hoje aí é a cereja do bolo aí da odontologia, porque hoje o cliente ele consulta a prevenção. A prevenção começa desde pequeno. Então, ou seja, isso tudo nós vamos conversar, que de repente pode ali trazer ideias para os doutores que a gente pode aí melhorar o seu negócio, tá? Entender também, como eu falei aqui, o perfil do cliente, os protocolos, né? E é o início do engajamento, né? O agendamento é o início do engajamento, e a gente vai passar ali técnicas de como engajar o cliente da forma correta. E alguns, assim, algumas questões que não devem ser feitas, que a gente já fez experiência e que essa experiência chega a ser negativa para o engajamento dos clientes, tá? Falando um pouquinho de marketing, né? Dando uma pincelada aí no marketing, hoje a gente tem aí todas essas alternativas de marketing hoje, né? Que é o site, né? O crescimento dentro do site no SEO, que é o crescimento orgânico, né? As mídias sociais, as mídias tanto orgânicas quanto patrocinadas, os bots, né? Os robôs para tratamentos de leads. Vocês vão entender que quando o doutor já está num nível de marketing um pouco mais avançado, ele precisa às vezes, um sistema para tratar esses leads de maneira automática para fazer o funil, para isso filtrar um pouco ali os clientes e ele ali a sua equipe tentar reagendar os clientes mais quentes, né? A gente fala assim, nós vamos entrar em detalhes desde o início ali do marketing, desde a criação de um site até a questão já dos bots, dos aplicativos, né? O Google AdWords também, que é muito importante. O Google Ads é uma ferramenta muito importante, que a gente vai trabalhar também, vai explicar isso um pouco também, tá? Nas aulas, nessa questão do módulo 3 aí, do marketing digital, que é fundamental também para o seu negócio, tá? Passando para o módulo 4, pessoal. O módulo 4 seria, seria, depois do agendamento, o que? A recepção, né? O atendimento, né? Os protocolos ali de atendimento, treinamento de equipe, e nós vamos falar também, nós vamos contar ali um case, alguns protocolos para o caso específico para ortodontistas, mas os outros doutores podem, com certeza, vão achar muito produtivo e vão levar isso para suas especialidades, que a gente tem ali um protocolo sim, para cases de sucesso para alinhadores ortodônticos. O Bruno tem até o produto dele, né, que é um produto fantástico e que é o futuro da ortodontia, né, que é a ortodontia digital. Nós vamos falar um pouco disso, a gente tem cases muito importantes para contar para vocês. Então, o módulo 4 é um módulo recepção. Nós vamos falar de protocolos da recepção, tá? O que deve ser feito e o que não é recomendado fazer. O atendimento VIP, que a gente fala, né? Eu gosto muito de falar o seguinte, que o novo cliente, né? O cliente que vem para uma primeira consulta, um cliente que vem ali para conhecer o seu consultório ou a sua clínica, a gente precisa de estender o tapete vermelho para ele. Não que os outros pacientes não sejam importantes, são muito importantes. A gente tem que manter os clientes que a gente já tem. Mas aquele cliente ali, né? Um vídeo institucional ali na recepção. Eu gosto muito de contar um caso muito importante de recepção, que é quando o cliente chega ali meio atrasado, tá muito calor lá fora, ele custou a parar carro, ele teve problema com o estacionamento, ele não conseguiu parar, ele já chegou meio nervoso, e a secretária ali naquele ambiente ali, que ele mal cumprimentou a secretária já interfone, já avisa para o doutor que o cliente chegou. É um erro gravíssimo. E a gente vai explicar por quê.
Porque eu falo o seguinte, que a sua recepcionista, a sua secretária, pode entregar 2 tipos de cliente para você, que é doutor. Ela pode te entregar uma bola de fogo ou ela pode te entregar flores. Nós vamos estudar isso, né? Que nesse caso o correto seria, mesmo que ele tenha chegado ali 5, 10 minutos atrasado, que ele esperasse mais 5, mas que a secretária não interfonasse para o doutor, que ela oferecesse uma água, um café, deixasse ele perceber aonde ele está, com o ar-condicionado ali, vai baixar a temperatura, e ele ali vai ver ali as mensagens de celular, vai dar aquela descontraída e assim ele está pronto para entrar. E isso, pessoal, isso é testes e testes que nós já fizemos. Assim, a gente testou muito, a gente sabe o que a gente está passando, porque a gente vivencia isso. O cliente, quando ele entra, a vibe do cliente, o mindset dele, a forma com que ele está ali entrando no consultório é fundamental para os negócios acontecerem dentro da consulta. E também para diminuir o grau de insatisfação dele também com o doutor, né? Então, aí, falando um pouco de protocolos de agendamento, só para dar ali uns pontos ali para a gente despertar a curiosidade, qual que é a origem do cliente? O cliente veio como? Ele veio indicado? Ele veio através de redes sociais? Pessoal, é totalmente diferente. Não é que nós vamos, o doutor vai tratar a consulta diferente. Diferente é a forma de abordagem. Vocês vão entender isso no curso, tá? A forma de abordagem. O cliente que já é indicado, ele tem um comportamento. Ele já tem uma ideia do que ele vai encontrar pela frente. Já o cliente de rede social, nem o doutor e nem o cliente sabe do que ele vai encontrar pela frente, né? Então, isso é muito importante, ter protocolos um pouco diferentes para cada situação, né? Pegando o gancho já de entender o perfil do cliente, tá? A questão de cobrar consultas, eu vou deixar bem assim, eu gosto de deixar bem livre, né? Bem aberto para tudo, para vocês, que não existe uma regra que tem que ser essa, só essa regra funciona. Eu conheço doutores que cobram consultas, acho muito certo, e eu conheço doutores que não cobram, porém, esses doutores que não cobram precisam de fazer um acordo, que isso nós vamos conversar no curso, e nós vamos explicar o que deve ser feito para também o cliente ele não achar que o doutor está disponível para ele poder vir na consulta e faltar quando ele bem entender. Então, nós vamos desenhar isso para vocês, quais são as formas disso. Inclusive, o segundo slide que a gente soltou lá, que são as métricas do negócio, uma das métricas mais importantes, que eu não citei lá, mas vou citar agora, que é a métrica da redução de faltas. Nós chegamos a ter 30% de faltas, 20%, 25%. Hoje a gente não tem nem 5% de faltas. E isso é um conjunto de ações, de protocolos bem desenhados, que vai fazer a sua clínica ter o quê? Conceito, credibilidade. Isso que faz com que o cliente ele entenda que o doutor está esperando, que a clínica agendou, que utilizando os gatilhos mentais, existe o gatilho mental da escassez, que eu gosto de falar o seguinte, que a sua secretária ela não deve agendar uma consulta, ela deve vender uma vaga na sua agenda. É por aí. Essa questão de faltas nós reduzimos muito através de alguns protocolos que nós implantamos, tá? Os scripts de mensagens, também é fantástico isso. A gente deve mensagens de formalização, mensagens de lembrança. Eu me lembro que há uns anos atrás, uma dessas empresas de sistema quis me vender um sistema e falou comigo, não, ô Zé Neto, você não vai precisar mais de ficar passando mensagem, a sua secretária, a sua equipe, de passar mensagens, de formalizar, de lembrar, não, vai tudo automático. Não vai tudo automático, acho ótimo. E deixa eu dar uma olhada nas suas mensagens. Eu posso customizar as mensagens? Eu posso mexer? Não, o padrão é esse. E o padrão era assim,
o paciente, né, o cliente recebia a mensagem um dia antes da consulta com a seguinte pergunta: doutor fulano, tudo bem? Amanhã o senhor tem consulta com o doutor Bruno Gribel às 16 horas. Responda sim se vai estar presente na consulta, ou não se o senhor não vai comparecer. Não tem como você colocar um sistema para trabalhar dessa maneira. Ou seja, o cliente ele não pode ter essa facilidade de desmarcar uma consulta. Veja bem, o trabalho, toda a operação que nós tivemos para captar o cliente, para agendar o cliente, a recepção trouxe, engajou o cliente, e depois, com apenas uma mensagem, às vezes o cliente está nervoso à tarde, está lá, está passando uma tarde ruim lá na empresa dele, na clínica dele, que aí ele recebe uma mensagem: não vou pensando bem, já que eu recebi essa mensagem, eu não vou na consulta não. Ele clica não. Então, ou seja, nós vamos dar vários exemplos do que deve ser feito e do que não deve ser feito, de tudo que a gente vive, de todos os doutores também, e a experiência que a gente teve com todos os doutores que a gente já prestou consultoria, tá? Palavras obrigatórias e inapropriadas, tá? Como tratar as desmarcações também é muito importante, né? E as mensagens pós-consulta, elas são necessárias? Elas são importantes? Nós vamos entrar a fundo em todos esses detalhes, tá, pessoal? O módulo 5, tá? É um módulo que a gente vai falar agora praticamente de vendas, né? Nós vamos tratar a parte comercial, tá? De formação de preço, lucratividade, negociação, que é um item importantíssimo, e formalização de contrato, que é outro item também muito importante. Eu costumo falar o seguinte: eu tenho poucos problemas todos têm, né? Todos têm. É um negócio que não tem problema, ele, na verdade, não existe. Todos os negócios têm problema. Mas quem tem mais sucesso é quem consegue superar os problemas de maneira mais tranquila. E isso tudo aqui, a formalização de um contrato bem feito, onde o cliente sabe das suas regras e os doutores sabem das suas obrigações, é a melhor maneira para ter menos problemas. Muitos doutores acham que isso é um trabalho a mais e tudo. Não é. Ele dá um pouco mais de trabalho no início. Mas eu gosto de falar o seguinte, pessoal: não tem nada que possa melhorar que no início não piora um pouco. No início a gente precisa de trabalhar um pouco mais, colocar aquilo para funcionar. Depois ele roda fácil. E eu vou falar para vocês que eu tenho contratos na clínica que eu já fiz 15 revisões. E na primeira vez que a gente montou, eu falei assim: nossa, tá perfeito, não tem nada para fazer. Mas as 15 alterações foram acontecendo devido aos pequenos problemas que nós tivemos e fomos cercando isso num contrato. Isso aí nós vamos falar tudo, inclusive disponibilizar contratos, planilhas que eu tenho para os nossos alunos, nós vamos fazer. Isso aí eu sempre fiz isso e eu sempre gosto de falar que nós temos que contribuir com o mercado, que o nosso objetivo é fazer com que o mercado odontológico não trabalhe só com preço, pessoal. A gente tem que trabalhar com qualidade de atendimento e com protocolos melhores. É isso que vai fazer o mercado todo sobreviver, tá? Então, aqui no nosso workflow, a gente circulou ali o que a gente vai falar no módulo 5, né? Que é a parte de venda, né? Vamos utilizar, veja bem, eu coloquei aqui no item, aqui na consulta venda, técnicas de conexão. Nós vamos utilizar muitas das técnicas de conexão do módulo 2 ali, que a gente vai estudar, para a gente utilizar isso nas consultas, é muito importante, tá? Outra coisa importante também: qual que é o motivador da venda? Vocês vão ver que coisa fantástica. Isso eu criei também, tá? São vários. Qual que é o segredo ali da venda? Você tem que pensar como o cliente. Se você entender qual que é o motivo que ele levou a fazer o tratamento, se você ali decifrar aquilo, você sabe qual que é o motivador da venda. Se é saúde, né? Se é beleza, né? Nós temos vários itens ali, né? Se é a tecnologia de uma odontologia digital que está encantando o cliente, isso é que fez ele ir no seu consultório. A gente vai entender isso, todos esses aspectos disso aí, tá? Então, a da negociação também, planilhas de preço, como eu falei, tudo, e a parte de formalização de contrato, tá? Um spoilerzinho também, que isso é uma coisa fantástica. Eu criei isso aqui de tudo que eu li, né? De tudo que eu estudei.
quais são os 3 passos para vender os tratamentos. Achei isso fantástico, fantástico. Isso dá muito certo. Eu gosto de falar o seguinte, pessoal. Quem aplica esses 3 itens, 90% da consulta do tratamento está vendido. Tá? Primeiro item, criar conexão com o cliente. E essa conexão, isso nós vamos ver através dos gatilhos mentais, através dos protocolos de atendimento. Não só o doutor criar conexão, a sua secretária, a sua recepção, ou seja, te entregando flores. Se ele te entregou ali flores, você vai continuar a conexão e você vai criar uma conexão com o cliente. Ponto número 1, criar conexão com o cliente. Ponto número 2, agregar valor ao tratamento. O cliente tem que entender que não é preço. Porque clínica odontológica, pessoal, prestação de serviços odontológicos, ele não pode ser nem um minimamente comparado com uma loja onde você pode comprar ali, entrar ali, comprar um sapato, uma bolsa. Isso é uma coisa completamente distinta. Ou seja, o tratamento odontológico é saúde. O valor daquele tratamento ali, as vantagens e a necessidade que o cliente tem de fazer aquilo ali, isso tem que ser transformado numa consulta onde o valor do tratamento deve ser mostrado. E o preço não. O preço é um último item. Por isso que não se deve passar preço por WhatsApp ou por telefone na clínica. O mínimo, o máximo que pode ser passado é um preço do valor de uma consulta de avaliação. Agora, o valor do tratamento nunca. Depende de cada cliente. Isso aqui é importantíssimo. E um terceiro item que poucos doutores fazem, eu fui descobrir isso depois de alguns anos. Tem muitos doutores que ficam com medo de informar para o cliente que se ele não tratar, ele pode ter algum problema. E é uma coisa tão assim, interessante que seria tão simples a gente saber isso obrigatoriamente, que a gente tem que informar, que seria a mesma coisa de você tendo uma prestação de serviço ali sendo realizada e, de repente, o prestador de serviço ele não te informa. Se você não fizer isso aqui, você vai ter problema. Ou seja, todos fazem isso, em todas as áreas, todos fazem isso, eles informam. Se você não tiver isso, não é que você está ali rogando uma praga ali, falando que vai acontecer isso com o seu cliente. Mas você deve informar, isso deveria ser obrigatório. Até porque, senão não teria a lógica do cliente estar te procurando, porque realmente tem necessidade de fazer. Se tem necessidade de fazer, tem necessidade de informar que ele precisa disso. Então, tem muitos doutores que não entram nesse mérito. Ele cria conexão, ele tenta vender, e depois não dá, então tá beleza. Se o senhor resolver, o senhor me fala, não. A mesma importância de informar os riscos de não tratar, tem a importância de informar que ele precisa tratar. Que é, no caso, agregar valor ao tratamento, criando conexão com o cliente. Então, esse tripé é fundamental. Nós vamos entrar em detalhes em cada um desses itens aí, tá, pessoal? E o 6º item, vou tomar uma água aqui, senão minha garganta está... O 6º item é um item onde nós vamos citar os 10 passos mais importantes para o marketing correto. Nós vamos finalizar o curso. E quando eu falo marketing, pessoal, não é só marketing digital, não. São os 10 passos obrigatórios para o marketing correto. E nós vamos trazer isso para todo o negócio. Ou seja, onde a gestão, tá? O marketing e os processos e os protocolos estejam todos alinhados. Porque se eles não estiverem alinhados, o marketing, se ele destacar muito, o doutor vai ser conhecido como doutor marqueteiro. Por quê? Ele vende bem, ele aparece bem na mídia, e a gente sabe que existem muitos doutores assim. Ele vende bem, ele aparece bem, só que quando o cliente vai no consultório, ele vê que não é aquilo que ele achava que era. Ele vende bem no marketing digital, ele foi alcançado, porque as mídias digitais patrocinadas alcançaram ele foi, mas ele decepcionou com a clínica, porque ele viu que a clínica não tinha protocolos corretos, ele não gostou do atendimento.
o doutor às vezes não soube vender para ele, ele ficou decepcionado. E ao mesmo tempo, se você tem também um desequilíbrio, onde você tem protocolos muito bons, uma gestão fantástica, mas se você também não tem um marketing, ou seja, você não vai aparecer, o doutor não vai conseguir novos clientes na velocidade que ele precisa. Isso vai ficar desequilibrado. Então nós vamos estudar a importância disso, e eu montei essa jornada do negócio odontológico para frisar basicamente isso. Tudo que a gente precisa de fazer, mapear as pessoas, definir ali a jornada, automatizar processos, acompanhar protocolos, definir todas as métricas, né, metas e métricas de mensuração de dados, tá certo? E nisso fazer um acompanhamento de gestão à vista dentro da sua clínica, criando conceito e autoridade, que vai fazer com que esse mecanismo rode de maneira fluida, de maneira natural. O que não acontece muito com muitos doutores, que a gente vê assim, a gente percebe um esforço muito grande para trazer um cliente e um esforço muito grande para cumprir também aquela jornada dentro da clínica e de atendimento e de consulta. Essa roda, quando ela gira de maneira automática e isso funciona muito bem. Eu considero isso ser a chave do negócio. Então, o módulo 6, nós vamos fazer a integração de tudo que a gente viu no curso. Tá, pessoal? Então, pessoal, eu gostaria de agradecer a todos, ao Bruno Gribel. Não é o objetivo aqui passar o curso todo, senão fica muito longo. A gente aí já tem quase 1 hora, praticamente 1 hora, que é o objetivo aí que a gente tinha dessa apresentação. Eu fico à disposição, eu vou passar os contatos para vocês, o Bruno também. Nós, aqui na próxima slide, tem inclusive o valor do curso, tá? Tem 2 tipos de curso, né? Tem o plano, os valores aqui que são o investimento, é o plano ouro, que ele inclui o curso, o grupo de WhatsApp fechado e uma consultoria no final, e o plano prata que não engloba o WhatsApp nem a consultoria no final. Vocês podem verificar que são valores muito acessíveis, né? Menos de R$100 por mês, e um acompanhamento durante 3 meses, e o curso fica gravado durante 6 meses, tá? Então, eu gostaria de passar a palavra para o Bruno, e o Bruno para passar uma novidade também, que parece que ele ainda não formatou, mas ele vai formatar um desconto especial para clientes da Compass, né, Bruno? Você vai dar esse spoiler aí para o pessoal, e o pessoal de marketing, da área toda de marketing do Bruno, vai deixar essa plataforma a partir de amanhã, ou no máximo segunda-feira. O Bruno vai explicar um pouco como isso vai funcionar ali, a questão desses cadastros. O último recado que eu queria dar para vocês, pessoal, nós fazemos questão que essa primeira turma seja uma turma reduzida, uma turma pequena. Para quê? Para a gente acompanhar de uma maneira, um formato. O curso, a gente já tem ali todo em mente, já é testado e aprovado, mas esse modelo, devido à pandemia de online, a gente ainda não fez desta maneira. Então, a gente quer uma turma reduzida para a gente não perder muito a relação e o contato com o aluno e com o doutor, tá? A gente não vai fazer, e a gente, quando tiver um número ali bem pequeno, que a gente não vai falar quanto que é, até porque eu não reuni com o Bruno e com a equipe dele para definir isso, a gente vai fechar e a gente reabre posterior aí daqui 3, 4 meses, tá bom, pessoal? Então, Bruno, eu queria te agradecer a oportunidade, passar a palavra para você. Se faltou alguma coisa aí, por favor, pode entrar aí no processo, tá bom, meu amigo? Zé Neto, obrigado, cara. Como eu disse, é muito conteúdo. Eu estou super animado aí para esse curso. Já trouxe, inclusive, o gerente aqui da minha clínica para ele fazer também. Acho que independente do nível que você está, tem sempre muita coisa para agregar aí. A sua experiência, acho que é fantástica. A gente já trocou muita ideia sobre modelos de negócio, o que funciona para um não necessariamente funciona para o outro, mas do mesmo jeito que a gente tem uma odontologia baseada em evidência, gestão também é uma ciência, né? Economia é uma ciência, e hoje eu estava conversando com o presidente
do Conselho Regional de Economia, numa ação social que a gente está fazendo aqui em Belo Horizonte, junto aos moradores de rua, com a pastoral do Dom Serafim, enfim. E ele falou assim, as pessoas pensam que economia é exatas, mas economia é humanas, é ciências humanas aplicadas. E realmente esse estudo, né, do comportamento humano e esse o estudo de como a gente pode ter melhores resultados, independente se a gente está falando da biologia ou do aspecto social, econômico, né? Ele precisa de ser mensurado, tem processo, tem método, né? E do mesmo jeito, se a gente quer ter melhor resultado com a nossa técnica ortodôntica, implantodôntica, protética, a gente precisa de estudar, mensurar e estar sempre buscando melhorar, né? Então, eu acho que esse curso vai trazer para a gente muita de avaliação, de autocrítica e de performance, porque medindo a gente está sempre corrigindo a nossa rota. Então, acho que é muito bacana a gente não chegar lá depois de 10 anos, 20 anos, 30 anos de profissão e falar, poxa, não era bem isso que eu imaginei para a minha vida. E a vida passa muito rápido, né? Então, cara, muito legal o seu curso. Acho que ele veio no momento super oportuno. A gente está super orgulhoso dessa parceria. Todo mundo que a gente conversa, que tem contato com você, só tem elogios, que já teve consultorias com vários colegas que tiveram a oportunidade de fazer consultoria com vocês, todos muito satisfeitos. Tenho certeza que essa primeira turma também vai ser uma turma mais enxuta, né, como a gente falou, e trazendo muito os amigos mais próximos, os clientes mais próximos da Compass, e sem dúvida nenhuma vocês vão receber aí as condições especiais para os clientes da Compass poderem participar desse curso também. Que todo mundo que eu conversei falou assim, mas o curso é barato demais, é menos de R$100 por mês. Falei, é barato demais. Eu acho que esse curso aí ele devia ser R$1.000 por mês e não R$1.000 em 12 vezes, né? A Lúcia, quando me perguntou, eu falei, Lúcia, não me preocupa não, que é um curso muito acessível. A gente está buscando trazer algo de muito valor, muito, muito reduzido, entendendo que esse momento é esse momento de parceria, esse momento de dar as mãos e entender que a economia, né, como ciência social, ela depende muito dessa reciprocidade ali que você falou no começo, né? Ninguém é uma ilha. Eu falo que essa é a frase que vai para minha lápide. Tem gente que a frase do meu pai é carpe diem, viver intensamente cada dia e tal, e quem conhece ele sabe que ele é bem assim. E a minha frase meu lema de vida é que ninguém é uma ilha. A gente precisa de estar junto. A gente, por mais que a gente está ilhado fisicamente hoje, né? Você está aí no seu escritório, eu estou aqui no meu, mas a gente está conectado de diversas maneiras. Então, esse princípio da reciprocidade, ele é fantástico, e acho que o mundo gira melhor dessa forma, quando a gente encontra pessoas que conseguem ter uma troca rica, e acho que isso aí vai ser o que vai nos mover para frente cada vez mais nesse mundo pós essa situação dificílima que a gente está passando, né, cara? Independente do momento, da cidade, do país, o mundo está num momento muito delicado e vai passar por um período bastante delicado de ajustes. E eu também gostei muito da sua analogia do pit stop. Então, tá todo mundo
voltando para a base, discutindo, repensando e se preparando para uma retomada que ela não vai acontecer em dezembro, nem em janeiro. Nós já entendemos aquela estratégia do pico. O pico é em abril, o pico é em maio, o pico é em junho, o pico é em... O pico, gente, é hoje. O pico onde você vai falar, eu não consigo mais viver desse jeito, eu quero agir, eu quero mudar o rumo que as coisas estão indo. Então, o pico é hoje, é quando a gente começa a ter uma atitude para combater e contornar. Acho que não é combater, é fluir. Não adianta bater de frente com essa pedra, mas como que a gente vai fazer para contornar o nosso caminho aí, esse obstáculo que foi colocado. Então, parabéns aí de novo, estamos super ansiosos. 15 dias começa o curso? Eu já quero saber que dia que é a primeira. Já. Hoje nós alinhamos com a sua equipe, Bruno, que seria, parece que o primeiro módulo vai ser na primeira ou na segunda semana de julho. Nós vamos ainda definir a data ali. De julho. Começa em julho. Os 2 módulos de julho. Não sei se é dia 10, a gente vai definir e vai soltar isso aí. Tá certo? Vamos começar o segundo semestre já engatando a primeira e acelerando com tudo. A gente está vendo mais de retomada da economia, né? A gente teve vários colegas, alguns estão participando aqui, sabem da condição especial que a gente fez esse mês de apoio também para a gente ir se preparando do setup grátis, né? Do planejamento gratuito. E tivemos um colega fechando, cara, 17 casos esse mês. Fantástico. Você acredita? Eu acredito. De ortoliner. E trabalhando, lógico que não foi uma coisa que começou esse mês, né, mas já vinha trabalhando o seu marketing, a sua comunicação com seus clientes, a indicação com outros colegas, enfim, não é milagre, mas é trabalho. E aí eu acho que a gente vai ter a oportunidade de ter um case muito forte com essa primeira turma e de muito sucesso, tenho certeza. Só gente boa que está aqui, o Otávio, um baita empreendedor, gestor também da clínica dele, a Lúcia Coutinho, que é uma baita profissional aí da odontopediatria, temos a Jaqueline, que é recém-formada, então temos vários perfis aí, e o bom é que está todo mundo pronto para começar esse novo normal, como a Lúcia colocou aqui, né? Temos que nos reinventar, resiliência. Então, gente, obrigado pela participação aí. Essa live, esse webinar, né, ele vai ficar disponível durante um período curto, para que outras pessoas que não puderam estar com a gente aqui possam assistir durante uma semana. Na próxima semana, então, a gente encerra as inscrições aí para o curso, para iniciar logo no início de julho o nosso curso de gestão e marketing aqui com o Zé Neto. Obrigado, Zé Neto. Tamo junto, cara. Obrigado mais uma vez, Bruno. E vamos junto nesse projeto aí, que eu acho que vai ser muito bom para todos. E a gente vai caminhando aí. Muito obrigado mais uma vez, tá? Pela sua presteza, pela sua equipe. Eu falo que você já é um dentista empreendedor diferenciado e a gente luta para que todo o mercado tenha essa visão aí que você tem e a gente vai ajudar aí a turma a pensar, a gente caminhar junto, tá bom? Muito obrigado. Legal. Quem tem perguntas aí para o Zé Neto, pode fazer aí as perguntas, não fiquem tímidos, não. Eu tenho uma que eu falei né? Nós falamos isso. Como é que eu faço? Eu preciso de
comprar 2 cursos para eu e o meu gestor assistir? Como que eu faço se eu quero que aulas? É só chamar ele para sentar junto aqui, sentar do lado e como é que funciona isso aí? Bom, Bruno, eu não cheguei a pensar dessa modalidade, mas eu acho que não teria problema nenhum, não. A gente quer facilitar para os doutores, né, Bruno? A gente, nesse momento, como tu falou bem propriamente, é um momento de reciprocidade. Você conseguiu trazer a questão do gatilho mental para o que você está fazendo agora, dessas questões aí sociais que você está fazendo, a questão aí do setup que você deu e o que nós fizemos também aqui na clínica. Eu acho que agora o mundo tem que mudar um pouco e a gente tem que pensar um pouco em colaborar com todos e nós temos que nos dar as mãos para a gente chegar junto lá na frente de maneira diferente. Então, do jeito que você pensar, eu abro mão do que você quiser para a gente poder tocar isso aí para frente, tá? Você fica tranquilo. Viu? Eu encaro da seguinte forma: tragam os seus gestores, tem gestor, o gerente, o ajudante, o marido, o filho que ajuda a fazer a gestão, traz ele para assistir junto, que é mais uma pessoa para ajudar a gente a escrever essa história de sucesso dessa primeira turma aí, que o que a gente quer mesmo não é ter uma turma cheia de alunos, mas ter uma turma cheia de alunos com cases de muito sucesso, de transformação, ações. Então, quanto mais gente tiver sentada do seu lado aí para te ajudar, melhor. Acho que acho que a gente deve sim incentivar esse porque às vezes a gente faz os cursos, sabe, Zé Neto, e a gente não passa isso para a equipe, e aí fica a gente se frustrando. Assim, puxa, mas a secretária não faz aquele negócio que ela não sabe que tem que fazer, aquele script. Putz, olha a mensagem que ela mandou de confirmação, mas não sabe que era para fazer assim. Então, é uma oportunidade de fazer um treinamento da equipe como um todo, né? Ô, Bruno, eu vou te falar que existe vale muito a pena é, trazer a equipe para estar junto. eu vou te falar que E existe até pode falar, desculpa. existe até, eu estou te cortando, me desculpa. Pegando o gancho, existe a situação até muito pior do que essa que você passou. O pior é você compra um curso, faz o curso todo entusiasmado, e aí você fica todo feliz, e você passa a senha para a sua equipe, para o pessoal ver o curso, passa 1, 2, 3 meses e ninguém assiste. Ou seja, a gente precisa entender como eu cheguei a falar no curso, aqui nessa apresentação, na alegria e na tristeza. Nós só vamos vencer juntos. Se a gente perder, nós vamos perder juntos. Cada um tem que pensar na sua carreira. Quando eu trabalhava, Bruno, em empresas multinacionais, e quando eu entrei, eu não entendi quando um gerente meu virou e falou assim para a gente numa reunião: vocês são empreendedores aqui dentro. E eu fui com aquilo para casa achando assim, mas por que empreendedor? Será que eu vou ter que criar um PJ para trabalhar aqui? Eu não sou funcionário mais? E depois eles já pensavam muito lá na frente. Ou seja, todos nós somos empreendedores do lugar que a gente ocupa. Nós temos que entender isso, desde da pessoa que faz a faxina até o CEO da empresa. Todos nós devemos ser empreendedores e pensar na nossa carreira e ter o conhecimento para a gente poder crescer. Essa que o caminho é esse, né? Bacana. Então tá, gente. Se você gostou, convida os amigos lá, Jaqueline. Você é recém-formada, imagina você tem a oportunidade de começar certo, né? De não esperar a próxima pedra para poder encontrar o fluxo correto das coisas. Eu acho que é uma baita para quem está começando. Eu lembro como foi importante para mim ter feito o mini MBA do Caproni logo que eu me formei, uma semana intensiva, entender conceitos básicos que eu nunca tinha ouvido falar na faculdade. Preço, produto, promoção, 5Ps, o negócio mais básico, elementar possível, completamente ignorado durante a nossa formação
da graduação, e já naquela época trazendo o sexto P, o mais importante, que hoje a gente só fala dele, pessoas, né? Não adianta o ponto, promoção, se você não tem as pessoas, e acho que esse curso mostra muito esse organograma, como que o foco está totalmente em pessoas, processos, e hoje como que ser vale mais do que ter o melhor ponto, ou ter a melhor cadeira, ter o diploma mais bonito, se você não sabe fazer uma transformação verdadeira com ele, né? Perfeito. Foi ótimo o curso do Caproni, tem N ressalvas, mas para mim foi um curso importantíssimo. Até para decidir empreender e começar a compras, acho que foi uma parceria muito boa. Como também lá o QS, tem vários amigos aqui, quem me levou foi o Otávio, me levou lá para o QS, conheci a Débora lá no Grupo Qualidade em Saúde, um grupo de dentistas empreendedores, querendo fazer as coisas certas, mas a ação prática que o Zé Neto traz para esse curso tem muito para agregar, principalmente, puxando a sardinha aqui muito para a nossa brasa, na odontopediatria e na ortodontia, e nos fluxos digitais, né? Então, prótese, implante, mas num contexto muito mais atual de odontologia, odontologia do dia a dia. A gente sabe das margens mais generosas de fazer uma limpeza, uma profilaxia, fazer habilitação, mas a gente gosta de reabilitar as pessoas, a gente gosta de tratar as pessoas. Então, não dá para a gente também olhar só pelo lado financeiro, tem realização pessoal, profissional, a gente é um ser humano muito mais complexo, graças a Deus, não está ninguém aqui desse grupo pensando só em como que vai maximizar os resultados, e ninguém aqui interessado em enganar nenhum paciente, muito pelo contrário, em fazer uma odontologia cada vez mais de qualidade, mais previsível, com um valor cada vez mais alto, que é o que a Compa se propõe a fazer, né? Então, estou muito feliz com o grupo que está aqui participando com a gente hoje, e também muito feliz com o mestre Zé Neto aí, puxando o fio da meada aí. Nós temos vários nós para desatar aí ao longo dos próximos meses com essa primeira turma. E então vou agradecer mais uma vez todo mundo que está participando, a Cássia também que está comigo, é uma dos braços direitos aí na clínica, e enfim, todo mundo que participou, mandou pergunta, agradecer aí de coração, e falar que nós vamos começar essa turma na primeira semana de julho. Já vamos fazer em um semestre o que não deu para fazer no primeiro, tem que fazer 2 em 1 agora. Vamos arregaçar as mangas para ir trabalhar. Perfeito. A meta do semestre está dobrada. Trabalhar de forma correta, isso que é importante, né, Bruno? É isso aí. E a vantagem é que a gente sabe que a gente vai ter uma turma heterogênea. Mas o que a gente pensou? Por isso que o grupo de WhatsApp é importante, e a consultoria no final, porque acontece muito do doutor entender o processo e no final ele querer, de repente ele quer mais alguma sugestão pessoal para ele, e a gente faz uma individual com ele no final e a gente pode trocar as sugestões. Com o pessoal que tem menos maturidade, eles vão ouvir um pouco mais. E com o pessoal que já tem um nível superior, a vantagem é da gente trocar ideias, trocar experiências, e eu acho que vai ser muito válido. A gente tem essa percepção, e já teve muitos casos que isso aconteceu dessa maneira,
e que a gente pode trabalhar um grupo heterogêneo no mesmo grupo, não tem problema nenhum, tá? Combinado. Cássia já tá inscrita já, a Lúcia também, e sei que vários dos colegas que estão aqui gostaram muito do que viram e acho que vai ser muito bom a gente poder trocar esses aí nesse... O grupo vai ser no Telegram, viu, Zé Neto? O WhatsApp é vício de ultrapassado. linguagem, para a gente manter toda a documentação, fazer as enquetes e tal. O Telegram tem sido uma plataforma mais interativa. Eu acho que vai ser bacana a gente estar por lá. Você que manda. Beleza? Beleza, gente, meu amigo. Boa noite para vocês. Eu vou para minha casa. Eu sei que você está no escritório aí também, né? Eu também estou. É sexta-feira, mas ainda é dia de feira. Então, vamos lá. Obrigado, Bruno. Boa noite, gente. Obrigado pela oportunidade. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.